Então, pessoal, continuando, a gente hoje, vou fazer só para a gente poder entrar, né, continuar com algumas coisas transformadas de Fourier, etc. Eu vou fazer lembrar de algumas definições de sinais e sistemas, né? Então, a primeira delas é a função impulso, né? Só lembrando, função complicada de a gente entender, porque ela só existe em t igual a zero, certo? Em t igual a zero ela existe, mas não existe, né? Quer dizer, ela tende a infinito, certo? Mas a integral dela a gente normalmente escreve assim, né? Integral de menos infinito até mais infinito da função impulso, do delta de t, delta minúsculo, é igual a 1. Então, eu podia escrever assim, ó, 0 menos até 0 mais, que também dava. Por quê? Podia escrever assim, se ela não existe, né, nos outros t's, quando t é negativo e quando t é positivo, né, só existe em zero. Então, se você fosse escrever essa integral aqui, você não pode escrever ela como sendo 3 integrais, de menos infinito até 0 menos, mais a integral de 0 menos até 0 mais a integral de 0 mais até mais infinito. Isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 0, só sobra no meio, tá? Ela só realmente existe naquele ponto, tá? Ela é representada por um valor, assim, quando você vai trabalhar, você representa normalmente com uma setinha, com o tamanho dela. Então, se é um delta de t, você simplesmente escreve assim, delta de t, certo? Com tamanho 1. Se tiver 2 delta de t, 2 delta de t, o tamanho é maior, né? Certo? Ok? A delta de t, delta de t menos t0, né? Quando a gente faz menos alguma coisa, deslocamento para a esquerda, né? Desculpa, para a direita, e aqui seria o t0, né? Esses desenhos estão mal feitos, deviam ter pelo menos colocado uma escala, certo? Que faltou um 0, tá? Essas coisas são importantes que a gente vai trabalhar com isso em outros, né? Então, por exemplo, uma das definições que o cara usa, mais utiliza para delta de t é o seguinte: se você pegar o delta de t e for integrando ele até o tempo t, sendo t qualquer, pode começar em menos infinito e pode terminar em mais infinito, t é qualquer, o que vai acontecer? Enquanto t for menor do que zero, o que vai acontecer? Vai dar zero, né? A integral de menos infinito até t, de delta de t dt, vai ser zero. Quando t for maior do que zero, vai passar pelo zero, né? Maior do que zero vai passar pelo zero mais, zero menos, certo? Ou seja, a integral de menos infinito até t, de delta de t dt, é igual a 1. Qual é a função que quando t é negativo é zero e quando t é positivo é 1? Né? É o degrau unitário. Tá? E aí você pode dizer simplesmente, né, que, olha aqui, até aqui, né, que a integral do delta de t é o degrau unitário, e a derivada do delta de t, a derivada do degrau unitário é o delta de t, certo? Só tem que tomar cuidado porque, por exemplo, você pegar o degrau unitário e somar alguma coisa, que já não é um degrau unitário. O que é isso? Não entendi, Abel. É isso. O degrau unitário é isso aqui. 1, U de t, 0, t. Olha só, se você pegar isso aqui, 3, né? 2. O que é isso aqui? Isso aqui é o degrau unitário somado do valor 2 constante. Ele é o degrau unitário deslocado para cima 2 unidades. Se você derivar, também vai dar um degrau. Certo? Por que isso acontece? Aí não é culpa do degrau, nem culpa do delta, é culpa do cálculo, né? Derivada de constante em relação à variável é quanto? É 0, né? Então, quer dizer, as derivadas vão ser iguais aí quando você tiver uma função e uma função mais constante. Certo? Isso é importante, que eu vou falar daqui a pouco de uma coisa que ficou mal explicada aqui e eu quero explicar novamente. Tá certo?
Então, uma das maneiras de trabalhar com o degrau unitário é usar ele como sendo integral do desculpa, o degrau unitário sendo integral do impulso, certo? Do ΔZ, tá? Justamente ó, aqui, né? Foi uma coisa que eu não usei, mas olha só, se você pegar essa, na verdade, eu queria explicar melhor a propriedade da derivada, porque ela ficou mal explicada. Que propriedade é essa? É simplesmente essa aqui, ó. Deixa eu voltar nela. A transformada de Fourier da derivada de f de t dt é igual a J2πf que multiplica f de ômega, tá? Eu vou chegar nisso aqui. É bem simples, não é complicado realmente, mas achei que ficou mal explicado. Não sei nem se eu expliquei aqui. Agora, vocês desculpem, mas é aquele negócio, ficar dando aula do mesmo assunto ao mesmo tempo, no mesmo... Tá, é complicado. A gente não sabe se falou para a turma do segundo ano, se falou para a turma do terceiro ano, se falou para a turma do quarto ano, é tudo misturado, né? Então, olha só. Aqui é F, né? Desculpe. Até vou usar uma outra letra aqui para não complicar. G de T e G de F, ok? Usar outra letra só por causa do F. Ok. Se você colocar aqui N, né? N, aqui também é N. Vamos começar com N igual a 1 para facilitar, certo? Como é que ele chega como é que se demonstra isso? Basicamente, você tem que lembrar o que é o G de T, certo? O G de T quem é? Integral de menos infinito até mais infinito de quem? Do G de F elevado a mais J2πft dF, certo? Ok? É a transformada inversa o G de T é a transformada inversa do G grande de F, certo? Por definição. A gente tem a transformada direta, que é o G de F, que é igual a integral de menos infinito a mais infinito de G de T elevado a menos J2πft, esse é o mais, certo? Deriva o G de T. É a derivada da integral de df. Ok. Passa a derivada para dentro. Não tem problema nenhum, né? Integral, aqui ainda mais definido, é uma soma total. Então, isso vai dar quanto? Isso aqui vai dar integral de menos infinito até mais infinito da derivada em relação a t de g de f elevado a mais j2πft df, certo? Que é uma função aqui, ó. Aqui só tem f, mas aqui tem o t. Então, você deriva só o que tem relação ao t, certo? Então, o que vai acontecer? Vai ser integral de menos infinito até mais infinito de quem? De g de f, que multiplica. Por que g de f? G de f não tem função do t. Que multiplica quem? J2πf, que multiplica quem? E elevado a mais J2πft dt. Certo? Ok? Beleza. Isso quem é? Isso é derivada de g de t dt, não é? Vou chamar isso aqui de h de t. Isso aqui é igual a h de t. Certo? Beleza. Como é que eu escreveria o h de t usando a transformada inversa? H de f, certo? H grande, não é isso? Que multiplica quem? Elevado a mais J2πft dt. Certo? Ok? Olha só. Desculpe, df. Desculpa aqui. Aqui é df, aqui é df. Claro que é df. Certo? Ok.
Claro que deve. Ok? E aí? Poxa. Galera, só comparar agora. Ó. Como assim só comparar? Isso aqui não é o H de T? Certo? Isso aqui tem que ser o H de F. Tem que ser. Concordam comigo? É só comparar em cima com baixo. Tem que ser o H de F. Então você pode escrever o quê? Que é transformada de H de T, que é o H de F, ou seja, que é transformada de dG de T dt é o H de F, que na verdade quem é? J2πf G de F. Está demonstrado. Tá? Ok? Está demonstrado. Legal. Isso a gente pode usar sempre? Sim, pode usar sempre. Tá ok? Pode usar sempre. Porém, tem um detalhe. Como assim pode usar sempre? A gente vai, por exemplo, usar isso para calcular algumas transformadas de Fourier. A gente calculou a transformada de Fourier desse cara aqui, lembra? Pulso retangular, que ia de menos T sobre 2, é isso? Sei lá. Se não for, ok? Pulso retangular de altura A e largura T, certo? Ok? Como é que a gente calculou isso? Usando a definição, certo? E eu vou fazer isso usando agora a derivada. Como assim? Vamos lá. Como assim você vai usar a derivada? Vou usar agora a derivada, vou usar essa propriedade aqui. Lembra que isso aqui deu um sinc, né? Lembrando que sinc de x é igual a seno de πx sobre πx. Ok? A gente lembrou que isso aí deu um sinc. Deu um AT sinc de TF, alguma coisa assim. Certo? Se eu não me engano era isso. Mas, gente, vamos fazer isso aqui usando a derivada? Como assim? Galera, usar a derivada para fazer, calcular a transformada de Fourier de figuras, principalmente de funções que estão representadas por gráficos, normalmente é a maneira mais fácil de fazer isso. Legal, é o que eu vou fazer agora. Então, eu vou pegar aqui o meu exemplo, que é T, aqui vale A, aqui vale menos T sobre 2, aqui vale mais T sobre 2, aqui é 0. E esse cara eu vou chamar de het de T sobre T grande. É isso que ele chama, se eu não me engano. Het de T sobre T grande é isso. É o pulso retangular de altura. Na verdade, eu vou dar uma simplificada aqui, só porque quando a altura é 1, ele chama de het. Quando a altura é A, é o A vezes o het. Certo? Se a altura é o C vezes o het. Todo mundo acompanhando? Tranquilo? Tá rápido? Tá dando para entender? Beleza. O que eu vou fazer então? Você falou que vai usar essa propriedade que está logo acima aí para resolver isso? Sim, vou fazer isso. E como é que você vai usar isso? Eu vou simplesmente, então, se eu quero usar a derivada, eu vou derivar. Como assim? Ué, vou derivar esse cara que está em cima. O que vai acontecer aqui? Eu vou derivando, está tudo zero, porque ela só vale zero. Né? Derivada de zero é zero. Quando chega ali em T sobre 2, o que aparece? É como se fosse um degrau ali em T sobre 2, não é exatamente o degrau, só que é como se fosse o degrau até aqui, depois o daqui aqui tem outro degrau. O pulso retangular é a diferença de 2 degraus. Né? É um degrau, você até pode escrever assim, né? U de T mais T grande sobre 2, menos U de T menos T grande sobre 2. Né? U de T mais T grande sobre 2 é o degrau unitário deslocado T sobre 2 para a esquerda. U de T mais T menos T grande sobre 2 é o degrau unitário deslocado T sobre 2 para a direita. Se você subtrair, só fica o intervalo de menos T sobre 2 até mais T sobre 2. Legal. Vai aparecer o que aqui, então? Um delta, de altura 1. Então, ele vai ser um delta. Como ele está na posição menos T sobre 2, o que vai acontecer? Vai ser delta de T mais T grande sobre 2.
certo? Está nessa posição. Aí continua, 0, ó, isso não é 1, não, é 0. Né? 1 é o valor, mas a derivada da constante 1 é 0, certo? Depois chega aqui um delta para baixo. Aqui seria o menos delta de t menos t grande sobre 2, certo? E aí a gente tem a derivada. Ok, a gente para, né, quando você conhece, né, ou quando é fácil calcular a transformada desse cara aqui, que sobrou. Então, esse cara aqui, ó, é fácil calcular a transformada. Por quê? Porque é a transformada da função impulso. Ah, não é não. É sim a transformada da função impulso. Ah, mas a função impulso não está na origem. Beleza, não está. A transformada da função impulso é 1. Certo? Quando ela está na origem. Quando ela não está na origem, o que acontece? Ela está deslocada. É t. Aí, não sei se vocês lembram, ó, vou até usar aqui a mesma nomenclatura. T mais ou menos t grande sobre 2. Né? Vocês lembram dessa propriedade? T mais ou menos um t0. Não é isso? O que vai acontecer? Vai ser a transformada do que você já tem. Transformada do que você já tem. Que é isso aqui. Que vale quanto? 1. Que multiplica quem? E elevado a mais ou menos J 2π, o que você está trabalhando aí, o T sobre 2. Certo? Ok? É ou não é isso? É isso, Pedro. É isso por quê? Porque você tem, né, simplesmente ali o T0 passa a ser o T sobre 2. Como é que você chega nisso aqui? É só colocar dentro da definição. Acabou. Né? Fica bem simples, gente. Tá? Aparece lá. Vai aparecer quando você usar a definição. Legal. E agora? Agora eu vou pegar e vou aplicar isso aqui nessa transformada aqui. Então, olha, transformada da derivada do het de t sobre t grande, que é aquela função que está aqui, ó, que é essa função que está aqui, é o quê? É duas coisas. É, pela propriedade, é J2πf, ó, estou usando a propriedade, que multiplica a transformada do het, certo? Que eu vou chamar de transformada do het. Pode até escrever assim, ó, het de t sobre tal. Que é justamente o que eu quero descobrir. Certo? Não é isso que eu quero encontrar? É isso que eu quero encontrar. Tranquilo. Tá? Aqui, ó, eu escrevi assim, mas eu poderia ter escrito assim, J2πf transformada de G de t. Que é o G de f. Certo? G grande. Legal? Ok. Tá, porém, eu posso escrever isso de outra maneira. Eu posso escrever isso aqui, ó, transformada de quem? De delta de t mais t grande sobre 2 menos delta de t menos t grande sobre 2. Ué, por que você pode escrever isso? Porque isso aqui é a derivada de het de t sobre tal. Não é a derivada? Não foi a derivada que a gente encontrou? É a mesma coisa. E continua sendo quem? Continua sendo esse lado direito aqui. Né? O lado esquerdo é igual ao de baixo. Isso aqui é igual. Claro que aqui eu vou repetir. Ó. Por quê? Eu quero encontrar justamente o f de het de t sobre t grande. Certo? Essa transformada aqui vai valer quanto? Vai valer e elevado a mais, aqui, ó, vai dar j 2π t dividido por 2, j π t grande. Certo? 2π dividido por 2,
πt, aqui, ó. Certo? Menos o quê? E elevado a quanto? J e T grande também. Isso vai dar quanto? Vai dar J2πf. Certo? Legal? Legal. Faltou um F aqui, né? Ninguém reclama. Legal? Vai ficar J2πf. Ok. Eu coloquei lá em cima? Então já coloquei direto, né? Ó. Certinho. E agora? Agora, isso aqui é multiplicado por f de het de t sobre t grande. Então, quanto é que é o f de het de t sobre t grande? Que é o pulso retangular de largura t, simétrico e altura 1. Isso vai ser e elevado a mais j pi tf, menos e elevado a menos j pi tf sobre J2 que multiplica, vou botar assim, J2 que multiplica pi f. Legal, pi f. E aí? E aí, galera, olha só. Esse cara aqui, ó, é um seno de quem? De π TF. Fórmula de Euler, certo? Beleza. Sabendo disso, eu posso escrever então que a transformada do het de t sobre t grande é o quê? É seno de π TF sobre TF. Certo? Que vai dar quanto? Não, sobre πf. Legal. O que é que eu preciso aqui? Na verdade, para chegar no sinc, que eu já escrevi ali em cima, mas vou repetir, sinc de x é igual a seno de πx sobre πx. Certo? Para chegar no sinc de TF, eu tenho que fazer o quê? Tenho que multiplicar por T aqui. Só que se eu multiplico por T embaixo, tenho que multiplicar por T em cima. Aí isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar o sinc de TF. E multiplica por quanto? Por T. E é exatamente o mesmo resultado que a gente encontrou lá em cima. O resultado lá de cima é diferente, porque não era o het, era o A vezes o het. Tinha um A multiplicando, tinha uma altura A, certo? Aqui, se eu quiser colocar A vezes o het, dá exatamente o resultado que a gente encontrou lá em cima. Aí você fala, mais difícil. Mais difícil, eu não fiz uma integral aqui, né? Ah, mas o outro integral também era fácil. Tudo bem, mas aqui eu não fiz integral nenhuma. Na verdade, eu fiz. Eu fiz a integral do delta de t, que na verdade dava 1 e etc. Só usei propriedade, não fiz integral nenhuma. Tá? Então é interessante isso. Legal. Porém, tem um problema isso aqui. Como assim tem um problema? Eu usei a derivada para resolver esse problema. Tá? Ok? Perfeito. Porém, olha só. Se eu tivesse um pulso que eu vou desenhar aqui, que é diferente desse, que é exatamente esse aqui, ó. O que ia acontecer com a derivada desse cara? Né? Vou chamar isso aqui de P de T
e vou chamar esse cara de R de t. Tá? O que ia acontecer com as duas derivadas? Na hora que eu derivasse? Exatamente iguais. Exatamente iguais. Ou seja, na hora que eu fosse encontrar a transformada de Fourier usando o método da derivada, ia dar zebra. Isso sempre acontece quando você tem alguma coisa do tipo R de t é igual a um P de t mais uma constante, que é exatamente esse R de t ali embaixo. Ele é um P de t mais uma constante. Essa constante, ela pode ser removida. Se eu remover ela, meu problema acaba, certo? Isso só vai acontecer, né? Como é que eu tiro essa constante? Na verdade, eu só posso usar esse método que eu acabei de usar quando o valor médio do sinal é nulo. Então, a gente só pode usar a derivada quando o valor médio do sinal é nulo. Cuidado, porque, olha só, esse sinal aqui, esse sinal que eu acabei de usar, não vou nem usar esse aqui, vou usar o que eu acabei de usar. Pô, esse sinal aí, o valor médio é nulo? Sim, porque é o valor médio no intervalo todo. Então, você faz o limite, quando t tende a infinito, de quem? Da integral de menos t até mais t. Você até bota aqui, né, para ser mais claro que é uma média, né? Bota mais t sobre 2 e menos t sobre 2, mas para infinito isso não vai fazer diferença absolutamente nenhuma, né? De quem? Do sinal. Né? No caso aqui, do P de t dt. Né? Se você pegar o P de t dt, vai ter uma integral de P de t dt? Vai ter uma integral de P de t dt. Vai existir um valor. Qual é a integral de P de t dt de, sei lá, se botar tudo 1 aí, vai dar 2, né? Porque vai ser 2 de largura, né? Mais 1 de altura, a área vai dar 2. Só que você dividir por infinito, né? Vai dar 0. Então o valor médio é 0. Né? Mesmo que tenha esse pulso aí. Então, qualquer sinal finito, você vai ter valor médio nulo. A não ser que ele tenha já um valor. Notem, se você pegar o de baixo, já vai dar um valor médio o quê? Você não vai ter. O valor médio desse sinal de baixo aqui, se aqui for 1, é 1. Né? Que é a integral de 1 até infinito, vai dar infinito, né? Dividido por infinito, vai dar 1, né? Mal falando, né? Você bota em t, certo? Ok? E vai dar 1. Se aqui fosse 2, o valor médio seria o quê? Seria 2. Então, você não pode usar, né, o teorema da derivada para calcular a transformada de Fourier, ou outras transformadas também, isso não é só Fourier, né, se você tiver uma função que não tenha valor médio nulo, certo? Você pode, então, por exemplo, é o que eu falo, se você tentar fazer isso aqui, ó, usar a derivada do degrau, né, para tentar fazer a transformada de Fourier, dá maior vontade, né? Porque, na verdade, fica fácil, né? Porque você tem um delta só ali, né? A derivada do delta vai dar... a derivada do degrau vai dar 1 delta, certo? Na hora de integrar, fazer a transformada de Fourier disso vai dar 1. E aí você vai dividir lá pelo J2πf, etc e tal. Pô, filé. Só que não pode, porque isso aqui, né, é uma função cujo valor médio é quanto? Quanto é que é o valor médio da função degrau? Hein, pessoal? Quanto é o valor médio da função degrau? Não, é meio. É meio, galera. A função degrau, o valor médio é meio. Né? Você tem que pegar os dois lados. E é fácil perceber que o valor da média é meio. Porque, olha só, metade do tempo ela vale quanto? 0. E a outra metade ela vale quanto? 1. Então, na média, ela vale quanto? Meio. Certo? Então, o valor médio da função degrau é meio. Certo? Ah, então, peraí. Se eu pegasse um cara assim, ó. É um degrau menos meio. Concordam comigo que isso é um degrau menos meio? Se eu colocar assim? Sim. É um degrau menos meio. Ou seja, eu estou tirando o valor médio dele, não estou? Beleza. Eu posso usar isso para fazer a minha transformada de Fourier usando as derivadas? Posso. Posso. Né? Essa função aqui, na verdade, quando vale 1, né? Quando ela vale 1 aqui e menos 1 aqui, a pessoa chama de função sinal de t, né? Função que vale sinal de t.
certo? Ou seja, que ela vale 1 quando t é positivo e quando ela vale menos 1 quando t é negativo. Eu posso usar essa função tranquilamente para calcular a derivada, não vai dar erro. O valor médio dela é 0, certo? O valor médio dela é 0, então, fica perfeito, ok? Não tem problema nenhum, certo? De eu usar esse fato. E aí, o que eu posso fazer? Eu uso justamente isso. Eu uso que, na verdade, o degrau, né? Simplesmente eu faço o quê? Eu posso escrever, como eu sei que o meu degrau unitário menos o valor meio é meio da função sinal de t, que é isso que eu acabei de mostrar, né? Se eu pegar o meu degrau unitário, se eu tirar meio, que é o valor médio dela, eu chego numa coisa que tem valor médio nulo, certo? Na verdade, eu botei meio de signal de t só porque signal de t tem essa definição, né? É 1 para t positivo e menos 1 para t negativo, só por isso, né? Mas eu podia chamar isso aqui de uma função qualquer, uma função zeta qualquer, que vale meio e meio, também dava, certo? O que acontece? Se eu fizer a transformada de Fourier desse cara aqui, né? De U de t menos meio, vai ser a transformada de Fourier, ou meio da transformada de Fourier de quem? Porque meio é uma constante, eu posso tirar para fora, né? De signal de t. Aí eu pego, mas eu não sei quem é esse cara, Bel, quem é esse cara? É fácil, galera, porque como isso aqui vale 1, isso aqui vale menos 1, é o signal de t, se eu derivar essa porcaria para fazer a transformada, o que vai acontecer? Vai aparecer um cara aqui, em 0, né? Que vale 2 delta de t. E que é o quê? A derivada de signal de t em relação ao tempo. Se eu fizer a transformada da derivada de signal de t em relação ao tempo, o que é? Pela propriedade, eu posso usar a propriedade aqui? Posso, porque o valor médio é 0. Então vai dar J2πf, certo? Que multiplica quem? A transformada de signal de t. Ou seja, isso aqui, quando eu fizer a transformada, é a mesma coisa, vale 2 delta, né? Vai ficar o quê? Vai ficar 2, é igual a quanto? J2πf vezes a transformada do signal de t. Ou seja, esse cara vale quanto? Vale 2 sobre J2πf, certo? Ok? Ou seja, se eu fizer agora a transformada do U de t, menos a transformada do meio, né? Não é isso? Por que menos a transformada do meio? Porque transformada de A mais B, transformada de A mais transformada de B. De A menos B, transformada de A menos transformada de B. Eu sei qual é a transformada da constante? Sei, porque a transformada do delta dá uma constante. A transformada da constante dá o quê? Dá um A delta de menos alguma coisa, que a gente sabe que é a delta de F. Certo? Isso aqui é o quê? Isso aqui vai ser meio de delta de F. Certo? Isso aqui vai ser quanto? Vai ser 2, vai dividir por esse 2 aqui, vai dar 1 sobre J 2πf. Certo? Ok? E vai aparecer o que então agora? Passa para o outro lado, vai ficar assim, ó. Transformada do U de t é igual a quanto? 1 sobre J2πf vezes quem? Vezes meio vezes. Porra, vezes? Caralho. Ninguém reclama. Vezes não, mais meio. O quê? Ah, foda-se. Pi, né? Tira na edição. Eu não vou tirar, não. Olha só. Não, olha só. É o seguinte. Esse é a versão, é a versão alfa do curso de princípios de comunicações na internet por vídeo. A versão beta vai ser uma versão melhorada. E a versão que vai para o ar vai ser muito melhorada.
né? Então, mais tarde, vocês vão poder ver lá no canal, não vai ter custo nenhum, vai ter uma versão muito melhorada. Agora, essa aqui dá para vocês entenderem em casa tranquilamente, certo? Qual vai ser as versões melhoradas? Esse papo furado de vez em quando eu coloco, né? Esses causos, eu vou tirar isso tudo. Aí, provavelmente, eu vou cortar por pedaços, para não ficar 1 hora de 1h10 no canal. Ninguém aguenta, né? Se bem que é assim, né? Se vocês pegarem algumas aulas aí, se vocês pegarem algumas aulas online que tem aí, principalmente onde tem muito isso, no MIT. Se vocês forem lá, vocês vão ver as aulas de cálculo, etc. Lá. Porra, é 1h30, né? E é uma aula assim, o cara no quadro de 1980, né? Com giz, né? O cara aí passa os quadros, né? É uma coisa que não tem aqui, nunca vi aqui, só vi isso uma vez, só conheço um lugar que tem isso, é o IME, né? E é um pouco diferente, é aqueles quadros que você vai fazendo isso, já viu? Nos Estados Unidos tem muito isso, você levanta assim o quadro, né? Para não ter que apagar, né? No IME tem parecido, só que é de deslizar, assim, sabe? Tá ok? Em alguns lugares tem, né? É uma coisa meio pré-histórica, mas funciona. Tá ok? Legal. Ok. Certo? Pronto. Terminei lá qual é a minha transformada de Fourier do nosso sinal U de t. Certo? E essa coisa, né, na verdade, ela permite uma outra propriedade. Aí eu vou usar uma outra propriedade, que é a transformada do Fourier de quem? Da integral, né? Transformada de Fourier do integral de menos infinito até t, certo? Eu vou botar assim, até para não ter que trabalhar, para não confundir vocês. De quem? Vamos chamar de g de tal, d tal, né? G de tal, vou botar o f de u, du, né? Fudeu, né? Certo? Pode fazer isso também, né? Mas o que vai acontecer aqui? Aqui a gente vai usar uma coisa bem interessante, que é o seguinte, ó. Uma outra coisa que a gente já mostrou aqui, que também não é complicado de mostrar, é que a transformada de Fourier de g de t convoluindo com h de t é igual à transformada de Fourier de g de t, que multiplica a transformada de Fourier de h de t. E apesar disso aqui parecer complicado, essa demonstração é bastante simples. Assim como era a da derivada. Como é que é essa demonstração aqui? Ó? Olha só, eu vou usar a definição. A transformada de Fourier de g de t, h de t. O que é isso? Isso aqui é transformada de Fourier de integral de menos infinito até mais infinito, de g de tal. Vou botar assim. Tudo bem. Vou botar assim. De g de t menos tal, h de tal, d tal. Certo? Ok? Posso escrever assim porque, na verdade, posso escrever assim não. Isso é a definição de convolução. Certo? Aí o que eu faço aqui? Eu simplesmente substituo isso tudo aqui aonde? Integral de menos infinito até mais infinito, de integral de menos infinito até mais infinito, de quem? De g de t menos tal, h de tal, d tal, é esse cara, elevado a menos j2π ft dt. Certo? Só que eu posso simplesmente aqui, ó, só para não confundir, fudeu, né? Certo? Por quê? Porque é uma variável de integração, só para não confundir com a outra que já está do outro lado, entendeu? Pode dar uma zebra. Certo? Aí você brinca aqui justamente com essas variáveis, faz mudanças de variáveis e aparece como do nada o quê? Aparece duas transformadas de Fourier se multiplicando. Não é difícil, falando sério. Não vou perder tempo, porque demora aqui. Eu não quero perder muito tempo. Você consegue, através de mudanças de Fourier, até botar o f de t dt também, que aí fica mais fácil fazendo as mudanças de variável. Certo? Ok? Então, vocês chegam aqui, ó, a quem? Aí, a transformada convolução é a multiplicação das transformadas. Certo?
Por que eu estou fazendo isso? Né? Porque eu vou usar aqui. Ó. Quem é integral de menos infinito até mais infinito de g de tal de tal? Quem é esse cara? Cara, por incrível que pareça, porque realmente é uma coisa que não é tão visível a olho nu, digamos assim, isso aqui é a mesma coisa que escrever g de t convoluindo com u de t. Ah, Bel, você está de sacanagem. Não, não estou. Olha só, vamos botar aqui a definição. G de t convoluindo com u de t. Quem é esse cara? É integral de menos infinito até mais infinito de quem? De g de tal, que multiplica u de t menos tal de tal. Certo? Não é isso? Tá. Isso é a nossa definição. Legal. O que vai acontecer aqui, pessoal? Presta atenção. Eu não vou nem fazer a matemática aqui. Vou fazer o desenho que vocês vão entender melhor. Como é que a gente fazia as convoluções gráficas? Olha só, a gente fazia o seguinte. A gente pegava e escolhia uma para ficar parada. Obviamente, eu vou escolher o g de tal. Até porque já está igual aqui, o g de tal. Função qualquer, não interessa. Certo? Esse é o g de tal. Está parado, ele não se mexe. Está quietinho lá. Tá? Legal. O que a gente fazia com a outra? A gente invertia. Certo? Esse vai ser o u de menos tal. Certo? E agora fazia o quê? Fazia a integral de menos infinito até mais infinito. Isso aqui. Variando quem? Variando um t pequenininho. Que é o t que você está deslocando para a direita e para a esquerda. Concordam comigo? Não interessa o valor de t. Se o t for para a esquerda, esse cara que está aqui, ó, ele vem para cá. Se o t é negativo. Certo? Mas isso aqui é t. É o menos t. Certo? Se o t for positivo, ele vai para lá. Isso aqui vai ser o t, isso aqui vai ser o t, aqui é o mais t. De qualquer forma, o que vai acontecer? O que é a convolução? É a integral, olha só, a convolução desses dois caras aqui vai ser a integral de menos infinito até mais infinito. De quem? Do cara de cima com o cara de baixo, que é de tal. Mas esse cara aqui embaixo vai ser simplesmente quem? O u de t, né, na verdade. Mas o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer com esse cara aqui? Né? Quando ele vai matar, né, digamos, o limite superior da integral. Ele vai parar em t, porque na verdade a integral é de menos infinito, que está aqui, ó, da multiplicação desses caras. Só que quando chega em t positivo ou t negativo, a integral para. Porque, na verdade, não para, ela continua, só que é zero vezes o resto. Não tem mais área, concordam comigo? Então isso aqui, ó, a gente pode escrever que isso aqui, na verdade, é o quê? Isso aqui vai ser 1, isso aqui vai ser t. Isso aqui é a integral de menos infinito até t de g de tal de tal. Acabei de mostrar aqui a convolução da função, da sua função g de t, né, com uma u de t, é a integral da função g de t até t. Certo? Ok? Dá para demonstrar de outra maneira bonita pra cacete, que é usando a propriedade da derivada da convolução, né? Que na verdade você pode usar isso também. Né? Que a derivada da convolução, porque a integral, quanto é que é a convolução da função com o delta? É a própria função. Aí o que acontece? Se você integrar dos dois lados, vai aparecer a convolução da função com a integral do delta, que é a do negócio, vai dar a integral do outro lado. É bonito isso. Né? O que eu estou falando é o seguinte, se você pegar isso aqui, ó, galera, eu não coloquei aqui, mas isso aqui, ó. Quanto é que é isso aqui, ó? É a própria função. É só você colocar na definição aqui, ó.
para todos os t0, não é isso que vai acontecer? Então, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas você pode escrever assim, ó. F de tal, delta de tal menos t, né? A gente sabe que vai dar o quê? Vai dar f de t, não é isso? E aí você vê que dá. Né? Aí você vê que, na verdade, isso aqui, o tal menos t, é o teu delta andando. Certo? Vou apagar. E aí você podia usar outra coisa. De qualquer forma, eu cheguei nisso aqui. Ou seja, eu cheguei que g de t convoluindo com u de t é igual a integral de menos infinito até t de g de tal de tal. Certo? A demonstração foi mais complicada, tive que colocar gráfico, tive que mostrar como é que funciona a convolução, legal. E agora? Agora eu posso falar o seguinte, que a transformada de Fourier de g de t convoluindo com u de t é igual a transformada de Fourier de integral de menos infinito até t de g de tal de tal. Que é o quê? Que é a integral do g de t. Certo? Até t. Certo? Isso aqui então é o quê? Isso aqui eu posso dizer que é a transformada de Fourier do g de t vezes a transformada de Fourier do u de t. Por quê? Aqui, ó, propriedade, né? Olha aqui. Transformada da convolução é igual a multiplicação das transformadas. Ok. Ou seja, o que eu quero, que é isso aqui, é o que eu quero. Transformada de Fourier de quem? De integral de menos infinito até t, de g de tal de tal. É igual a quem? É o g grande de f, que multiplica quem? Volta lá. Multiplica isso aqui. Que é 1 sobre J2πf mais delta de f sobre 2. Não é isso? Legal. Então posso escrever agora, finalmente, que a transformada da integral é isso aqui. Ó. Vou multiplicar. Vai aparecer um g de f sobre J2πf, que eu já esperava, porque na derivada multiplicou, na integral divide. Certo? Ok? Só que aparece quem? Aparece um g de f vezes um delta de f sobre 2. Certo? Aí tem uma outra propriedade. G de t vezes delta de t é igual a g de 0 vezes delta de t. G de f vezes delta de f vai ser g de 0 vezes delta de f. Por quê? Porra, porque o g de f só existe, o delta de f só existe em f igual a 0. A propriedade da função delta, né? E aí isso aqui você pode, em vez de colocar g de f, você pode colocar o quê? G de 0. Na verdade, o que acontece quando você integra? Vai aparecer um g de 0 vezes delta de f sobre 2. Vai aparecer um impulso vezes delta de f sobre 2, e o valor desse impulso é o g de 0. Só que o que é o g de 0? Ah, aí é que é legal. Quem é o g de 0? É o valor médio, cara. Entendeu? Na verdade, não é o valor médio, né? O valor médio é o valor médio, né? Porque, na verdade, é a integral de menos infinito até mais infinito. Então, o valor médio é multiplicado pelo t grande, pelo mais fácil, certo? Ok? Você chama isso. Legal? Bacana isso, né? Ok? É a integral de menos infinito até mais infinito de quem? A gente até pode colocar de g de t, ou g de tal, tanto faz, né? E elevado a quê? Menos j2π ft dt, quando tudo isso aqui é igual a 0. Isso aqui vai dar 1, vai dar integral de menos infinito menos g de t. Isso que eu falo, que você pegar uma função cujo valor, né, se você fizer a integral de menos infinito até mais infinito der 0, funciona. Mas funciona também por quando dá... É porque, na verdade, o valor médio é a integral dividido pelo t, né? Não é isso? Então, se você pegar e dividir pelo infinito, também vai dar.
né? Por isso que funciona bem. Tá? Para funções que também têm picos, etc. Legal? Muito legal. Essa aqui é a propriedade da integral. É uma simples propriedade? Não, não é simples. Você vê, ela está aqui, ó. Está aqui, ó. Certo? Eu expliquei mal feito na aula passada, por isso que eu fiz toda a explicação novamente hoje. Certo? Voltando aqui, deixa eu ver se tem aqui as propriedades. Não tem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queira falar sobre sinais de... Não. Eu ainda vou falar dos trens, mas eu vou deixar para a próxima aula. Porque essa aqui dá trabalho. Não vai dar tempo de fazer em 10 minutos, que eu vou terminar daqui a 10 minutos. Então não vai dar para fazer isso. Ah, beleza. Isso aqui é interessante. Convoluções já viu. Ele está mostrando aqui. Legal. Isso aqui é importante a gente lembrar. Então vamos lembrar isso aqui, é por isso que eu vou voltar aqui. Vamos lembrar isso. Ai, cara, isso. Obrigado. Aumenta aqui. Legal. Então, a gente viu lá em Sinais e Sistemas o seguinte, né? Que se você entra, né, num sistema linear invariante no tempo, né, com um sinal x de t, a saída desse sistema é um y de t, que é dada pelo seguinte, pelo x de t, que faz a convolução com h de t. Quem é h de t? H de t é um cara chamado resposta ao impulso. O que é a resposta ao impulso? É o que sai do sistema quando entra um delta de t. Sai o h de t. Essa é a resposta ao impulso. Tá ok? Legal. E o seguinte, né? É fácil demonstrar que se entrar delta de t, quer dizer, é fácil não. Por definição, a resposta ao impulso, o h de t, é o delta de t vezes a saída do sistema para o delta de t. Então, o que é o h de t? É a resposta do sistema, é o que sai do sistema quando você coloca um delta de t, ou seja, quando coloca um impulso. O que é até difícil de trabalhar, porque, pensa bem, como é que você vai ver a resposta ao impulso num circuito, por exemplo? Porque você não consegue colocar um impulso no circuito. Como assim você não consegue colocar um impulso no circuito? É pelo seguinte, pessoal. Se você colocar um impulso no circuito, quer dizer que você vai colocar um valor infinito. E não dá para você gerar um valor infinito dentro de um sistema linear ou qualquer coisa assim. Um sistema qualquer, um sistema físico. Certo? Mas é importante esse resultado. Esse resultado é importante porque ele mostra o seguinte, que se você colocar, né, um impulso e sair h de t, se você colocar, aí vamos colocar um sinal físico. Vamos colocar um sinal físico. Por exemplo, um x de t qualquer. Aí vai sair o quê? Vai sair um y de t. Mas esse y de t é o quê? É o x de t convoluindo com o h de t. Como é que você chega nesse resultado? Deixa eu ver se ele colocou aqui. Não colocou. Na verdade, o que você faz é o seguinte, ó. Você pega, né, e trabalha com pulsos retangulares, né, digamos assim, mas na verdade você pode até trabalhar com delta de t. Deixa eu ver como é que a gente faz para trabalhar com delta de t. Ah, sim, lembrei. É isso mesmo. É isso aí. Olha só. O sistema para isso acontecer, o sistema tem que ser o quê?
que é um sistema linear? Sistema linear é um sistema que, se você fizer isso aqui, ó, se você entrar numa entrada, né, x de t. Cacete, fica quieto aí. Se você entrar com x de t, saiu y de t. x1, y1. Se entrar x2 e sair y2 de t, se entrar x1a vezes x1 de t mais um b vezes x2 de t, sai o quê? A vezes y1 de t mais um b vezes y2 de t. Certo? Legal. Isso é o linear. O que é invariante no tempo? Se entrar x de t menos t0, isso é linear, né? Invariante no tempo. Se entrar x de t menos t0, sai o quê? Y de t menos t0. Tá? Ah, agora eu vou lembrar de uma coisa. Vou roubar aqui, galera. Peraí. Vou roubar aqui. Porra, não vou ficar fazendo de novo. Peraí. Eu já tenho as transparências. E eu nem preciso nem... É isso que eu queria. Deixa eu roubar. Copiar. Volta lá. Onde eu estava. Isso. Volta aqui. Ah, obrigado. Deixou. Isso que eu queria. Isso que eu queria. Agora, preste atenção na figurinha aqui, que essa figurinha é ótima. Olha só. Então, vamos lá. Vamos brincar, então, com a invariância no tempo, com as funções delta, né? E com a linearidade. Olha só. Entrou, vamos lá. Entrou x de t, saiu y de t. Padrão, isso é definição do sistema. Entrou x, saiu y. Entrou delta, saiu h de t. Por quê? Definição. H de t é a saída quando entra o delta. Legal. Entrou delta de t, saiu o h de... entrou delta de t menos tal, saiu h de t menos tal. Por quê? O sistema é invariante no tempo. Legal. Entrou x de tal, onde tal é um valor fixo, né? Multiplica delta de t menos tal. Esse x de tal, se ele é fixo, se ele é uma constante, pela linearidade, vai sair o outro lado o quê? X de tal, h de t menos tal. Certo? Isso para cada tal, para cada valor fixo tal. Legal. Aí você faz o quê? Você pega infinitos valores fixos tal. A integral de menos infinito até mais infinito, certo? De x de tal, delta de t menos tal, de tal. O que vai acontecer do outro lado? Você vai ter infinitos valores dessa integral, certo? Ok? Beleza. Só que isso aqui, o que é? Isso aqui não é a convolução x de tal com o delta de t? Que dá o próprio x de t. Então, isso aqui, que é igual a isso, tem essa saída. Mas essa saída é o quê? Quem é essa saída aqui? É o quê? É a convolução. Mas de quem? De x de t com h de t. Ok? Acabou. Tá? Acabou, né? Ficou bonito isso aí. Na verdade, usa só as propriedades, não precisa nem trabalhar com... Eu simplesmente integro dos dois lados. Se é o sistema linear, se eu integro desse lado, integro na saída. Não é isso? Não precisa nem fazer aqueles somatórios todos.
Você só usa as propriedades da função delta que funciona direitinho, tá certo? Por que isso é legal? Porque agora eu acabei de mostrar que a saída, né, de um sistema linear invariante no tempo é dada por isso aqui, que é uma operação desse tipo aqui. Notem, é bonito, mas essa operação é chata, né? É o quê? É x de tal, h de t menos tal, d tal, ou o quê? X de t menos tal, h de tal, d tal. Por quê? Você pode trabalhar de maneira comutativa, tanto faz. Não vai mudar absolutamente nada. Como é que você mostra isso? Mudança de variável, acabou. Por mudança de variável. Dá exatamente a mesma coisa. Ok? Então, beleza. Tá. Então, a gente acabou de mostrar, né, que se entra x de tal, o que sai é a convolução. É por isso que eu falo, ó, essas propriedades são interessantes, né? Como é linear, né, você pode mostrar que se entra a integral de x de tal com o delta de t, que é justamente o próprio x de tal, vai sair o quê? Vai ser a convolução do... Aquilo que eu falei ali, que eu podia fazer... Lembra que eu falei assim, ó? Mostrar que se você tem a entrada sendo x de t, a saída é y de t. Né? Aí, olha só, se você pegar e fizer assim, ó, x de t convoluindo com d, u de t, dt, né, que é o próprio delta, certo? Vai dar o quê? Desculpa. Tá certo. Tá? Vai dar o quê? Vai dar o y de t, que é o quê? Que é o x de t convoluindo com o h de t. Certo? Isso aqui vai ser o quê? Vai ser... Isso, quem é o h de t? É a resposta ao impulso, né? Certo? Ou seja, se você pegar e integrar dos dois lados, você vai ter o quê? Você vai ter que o x de t vai ser o quê? Vai ser a integral de um lado e vai ser a convolução com quem? Com o u de t. É isso que eu queria mostrar. Não vou até apagar para a galera não se confundir, mas é que dá para você mostrar dessa forma, usando só sistemas lineares. Certo? Dá para fazer. Tá? Matematicamente bonito pra cacete, inclusive. Né? Algumas características são importantes dos sistemas lineares. Causalidade, né? Que é o sistema vale zero quando t é negativo. Né? Basicamente é isso. A resposta só existe para t's maiores do que o zero. Né? Não tem resposta no sistema quando o tempo é negativo. Basicamente é isso. Né? E estabilidade, que é o quê? É que a entrada limitada vai te dar uma saída limitada. Essa estabilidade quer dizer o seguinte, a saída do sistema não deve nunca tender a infinito. Um sistema, por exemplo, y de t igual a 1 sobre x de t. Né? Isso é um sistema? Ele é instável, porque se você entrar com x de t zero, sai infinito. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Tá? Mas, na verdade, eu estava falando isso tudo porque eu queria chegar nisso aqui, ó, que é função de transferência. Tá? Né? O que é a função de transferência? Na verdade, é uma maneira de você trabalhar mais facilmente com sistemas lineares. Como assim? A gente já viu que se entrar um x de t, sai um y de t, que é igual a quem? X de t convoluindo com h de t, onde esse h de t está relacionado ao sistema. É a resposta ao impulso do sistema. Pô, mas a gente já viu que convolução é chato pra cacete, é uma integral chata. Só que se você fizer a transformada da entrada, o que vai acontecer lá fora? Você vai ter a transformada da saída. Certo? Aplicar as duas coisas. O que vai acontecer aqui? Então, se entrar x de t, x de f, digamos assim, né, passa pelo sistema, o que vai sair? O y de f. Mas o que vai ser o y de f? Vai ser x de f vezes h de f.
Né? Por quê? Pelo teorema da convolução. A transformada da convolução é a multiplicação das transformadas. Esse H de F, que é o quê? Por definição aqui, por transformada de Fourier, H de F é a transformada de Fourier de quem? Né? Da resposta ao impulso. Mas quem é esse cara? Esse cara pode ser obtido de outra forma. Ele pode ter escrito assim, ó. É y de f sobre x de f. Ele também é chamado de função de transferência. A gente usa pra cacete, né? Certo? A gente usa pra cacete. Quem é a função de transferência? É a transformada de Fourier da resposta ao impulso. Certo? Isso serve para a transformada de Fourier, mas serve também para a transformada de Laplace. Tá? Só que em transformada de Laplace, a gente usa um detalhe a mais. Na transformada de Fourier, a gente não usa a transformada unilateral. Na transformada de Fourier, a gente usa a transformada o quê? Bilateral. Então, a gente está cagando para os valores da função em zero. Né? Quando a gente usa transformada de Laplace, a gente usa unilateral. Mas por causa disso, a gente tem que lembrar sempre das funções em zero. Lembra que a gente faz isso? Toda hora a gente tem que saber qual é o valor, né? No tempo t igual a zero, é porque a gente usa unilateral. Né? A gente precisa disso. Na transformada de Fourier, a gente define função de transferência exatamente como eu acabei de definir aqui. É a transformada da saída dividido pela transformada da entrada. Ou é a transformada da resposta ao impulso. É outra definição. É o H de F. Tá? Lá em Laplace, função de transferência é transformada da saída dividido com transformada da entrada, considerando todas as condições iniciais, ou seja, todos os valores de t igual a zero, igual a zero. Isso é fato. Tem que considerar as condições iniciais nulas em Laplace. Tá ok? Tanto é que você pode falar, o que é a condição inicial? Eu falei, qual é a condição inicial? Às vezes o cara pergunta na prova. Calcule a função de transferência. Qual é a condição inicial? Porque ele está tentando usando a transformada de Laplace. Né? Qual é a condição inicial? A função de transferência. Então não precisa te dar a condição inicial. Né? As condições iniciais, elas dependem muito quando você está trabalhando com a resposta aquela natural, forçada, etc. Quando você está trabalhando com a resposta natural, precisa da condição inicial. Se você não estiver trabalhando com a resposta natural, basta a resposta forçada. Né? Exatamente. São diagramas de estado, etc. Vocês vão ver isso. Tá legal? Quer dizer, normalmente em controle eu falo muito sobre isso, mas falava, né? Não sei quem está dando controle agora, mas talvez ele vai falar sobre isso mais tarde. Ok? Legal. Era onde eu queria chegar. Né? A gente vai agora, na aula que vem, vou relembrar de algumas coisas aqui que eu não falei ainda, né? Que é daqueles, na verdade, transformada do trem de impulso que a gente não deu, que vai dar um trem de impulso também, é engraçado, né? Ok? Porque na verdade não é só um trem de impulso, é um somatório de trem de impulsos, né? Aí vai dar um somatório de eles elevados que você pode transformar, né, em trem de impulso também, e a gente vai mostrar isso já já. Tá? E eu vou voltar aqui, é aula de quarta-feira, né, pessoal? E eu vou voltar aqui para falar sobre sistemas lineares. Aí a gente vai terminar realmente o capítulo, e aí vamos fazer exercícios, e aí vai entrar na parte de modulação já. Tá? Tem que ver quando é que vai ser a nossa prova. Eu andei perguntando quando é que iam ser as provas dos professores. Eles falaram que alguns iam dar em novembro, né? E outros em janeiro. Né? Talvez eu dê no final de outubro, né? Para não ficar uma coisa... Até para não pegar tanta matéria assim. Depois eu dou a outra realmente em janeiro, porque aí vai ficar em cima da prova. Eu ainda vou ver, porque eu não peguei o calendário. Tá certo? Ok? Eu acho que aqui hoje, sinceramente, eu acho que a aula de hoje ficou mais entendível do que a aula passada, que está muito complicado lá, aquela parte das convoluções. Eu acho que hoje eu expliquei direitinho. Tá? Também acho que ficou bem explicado essa parte de função de transferência, etc. Né? Na aula que vem eu vou fechar esse primeiro slidezão que tem aqui. Tá? E depois já estão as aulas todas online, vocês já viram. Tá? Essa de hoje entra hoje ou amanhã no máximo. Tá? Então elas não estão em dia. Certo? E os livros. É importante, os livros. Eu coloco hoje ou amanhã também
os livros para vocês. Esse livro aqui, mais os livros, pelo menos 2 livros que eu vou colocar. O livro do Hiking e o livro do Latte. Tá ok? Se eu conseguir um outro em português, eu coloco também. Tá? Mas são os livros que mais me interessam. Tá legal? O livro do Latte, ele tá feio, mas dá para ler. E aí eu vou colocar o livro em inglês também, que tá bonito, mas tá em inglês. Então, se tiver alguma dúvida, uma figurinha que tá ruim, dá uma consultada no livro em inglês. Legal? Falou, galera? Mas terminamos.